Provavelmente você já ouviu falar que a Terra é um planeta que orbita o Sol, estrela que nos fornece luz e calor. Mas você já se perguntou o que é o Sol? Ou como sabemos o formato da Terra? E a respeito do que tem no espaço? Foi a partir de observações e experimentos feitos ao longo de muitos anos que pudemos responder perguntas como essas. Essas respostas começaram a surgir muito antes da existência dos telescópios, computadores e até mesmo da energia elétrica, graças aos estudos iniciais dos antigos gregos e egípcios na astronomia. Considerada a mais antiga ciência, a astronomia estuda as galáxias, as estrelas, os planetas e os demais corpos celestes. Desde muito tempo, a humanidade se questionou como seriam os pontos brilhantes no céu e por que sua posição mudava durante a noite e no decorrer do ano. Muitos mitos foram criados para tentar explicar o que havia no espaço. As estrelas já foram vistas como deuses, heróis, animais e até mesmo como nossos antepassados. Além da mitologia, as observações do céu ajudaram diversos povos a medir o tempo antes mesmo dos relógios. A forma da Terra também foi interpretada de várias maneiras em diferentes culturas. Atualmente, fotos de satélite e viagens espaciais nos trazem informações inquestionáveis de que a Terra tem formato esférico. Mas antes dessa tecnologia, o que os povos antigos pensavam a respeito da forma da Terra? Por algum tempo, acreditou-se que a Terra fosse plana, mas essa ideia já era questionada desde cerca de 300 anos antes de Cristo, principalmente pelo filósofo grego Aristóteles. De acordo com registros antigos, ele foi uma das primeiras pessoas a defender de que a Terra era redonda, pois percebeu que podemos ver constelações diferentes dependendo da nossa localização no planeta. Notou também que a sombra que o nosso planeta fazia na Lua durante os eclipses lunares é sempre curva ou circular. Isso sugeria que a Terra não fosse plana, mas sim esférica. Um século depois, Eratóstenes, filósofo e matemático grego, defendeu a mesma ideia, porém indo um pouco mais além. Eratóstenes fez observações a respeito da posição do Sol e das sombras formadas. Ele constatou que as sombras só poderiam ocorrer daquela maneira em uma superfície curva, ou seja, sugerindo que a Terra fosse redonda. Para medir a posição do Sol, Eratóstenes consultou registros a respeito de um poço bem fundo na cidade de Siena, no Egito. Ele sabia que se os raios de luz conseguissem iluminar todo o fundo do poço, sem que as paredes fizessem sombras, o Sol estaria exatamente acima da cidade. O mesmo efeito acontece com pirâmides, prédios, torres e outros objetos que estejam perpendiculares ao chão. Se o Sol estiver exatamente acima deles, nenhuma sombra é projetada. Eratóstenes teve acesso a registros de que, ao meio-dia do dia 21 de junho, o Sol ficaria no topo do céu quando observado de Siena, iluminando o fundo do poço, e que no mesmo dia e hora, uma vareta de madeira fixada perpendicularmente ao chão, um gnomo, fazia uma pequena sombra na cidade de Alexandria, ao norte, também no Egito. Para entender melhor essas observações de Eratóstenes, vamos usar esse modelo. Como o Sol é muito maior do que a Terra e está muito distante, todos os raios de luz que chegam aqui estão praticamente em linha reta, paralelos. Assim, Eratóstenes pensou que, se a Terra fosse plana como uma mesa, as sombras deveriam ser iguais em lugares diferentes. No caso de o Sol estar exatamente no topo, nenhuma torre deveria fazer sombra. Mas Eratóstenes sabia que não era isso que acontecia. A conclusão que chegou e que explica suas observações é o formato redondo da Terra. A superfície da Terra entre as duas cidades é curva, por isso a diferença nas sombras formadas. Mas o matemático não parou por aí. Com esses dados, ele conseguiu especular qual o tamanho do nosso planeta. Para isso, ele usou a matemática. Observou que no referido dia e hora, a sombra e Alexandria faziam um ângulo de aproximadamente 7 graus em relação à superfície. Como o poço de Siena não fazia sombra, concluiu que os raios de sol estavam paralelos naquele momento. Da mesma forma, observou que, se cavasse o poço e prolongasse também o gnomon até o centro da Terra, até se encontrarem, essas retas também formariam um ângulo de 7 graus entre elas. Ora, se uma circunferência completa tem 360 graus, bastava dividir esse valor por 7, o que resultou em torno de 50 partes.
É como se ao partir uma pizza em 50 pedaços iguais, cada um tivesse em torno de 7 graus de curvatura. Como na época ainda não existiam imagens de satélite nem GPS para descobrir a distância entre as cidades, Eratóstenes contratou pessoas para caminharem de um ponto a outro, contando seus passos. Assim, concluiu que elas estavam aproximadamente a 800 quilômetros de distância uma da outra. Se em 800 quilômetros a superfície da Terra proporciona uma curvatura de 7 graus, quantos quilômetros terá a superfície toda? Pensando na pizza de 50 pedaços, 800 quilômetros de distância seria a medida de sua borda esticada de um dos 50 pedaços. Então, para descobrir a circunferência do planeta inteiro, o matemático multiplicou o valor por 50, chegando em 40 mil quilômetros. Atualmente, sabemos que ele praticamente acertou o valor. Isso porque, por não ser uma esfera perfeita, a circunferência da Terra varia de 39.940 quilômetros a 40.075 quilômetros. Mesmo sem ter acesso a computadores ou calculadoras modernas, Eratóstenes conseguiu estimar com grande precisão o tamanho do nosso planeta. Era estudioso e gostava tanto de ler que chegou a ser diretor da famosa Biblioteca de Alexandria. Movido pela sua curiosidade, por meio de questionamentos, observações, análises críticas dos dados e conhecimentos matemáticos, Eratóstenes ajudou a construir o que nós sabemos hoje nas mais diversas ciências. E você, tem curiosidade em saber mais a respeito do mundo em que vivemos?